Questionamento sobre as viagens de Jair Bolsonaro e a vacina contra a Covid chegou na Casa Branca. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que a vacinação era obrigatória no período em que o ex-presidente esteve lá. Olha lá, mais um aspecto dessa conversa. Mari Giangiacomo está com a gente ao vivo em Nova York. Bem-vinda, meu bem. Oi, Elisa, muito obrigada. Elisa, o vice-porta-voz do Departamento de Estado americano disse que não iria comentar casos específicos, mas confirmou que durante o período das viagens de Jair Bolsonaro aqui aos Estados Unidos, era sim obrigatório apresentar a carteirinha de vacinação contra a Covid-19 para entrar no país. Jair Bolsonaro fez 3 viagens aos Estados Unidos entre novembro de 2021 e dezembro de 2022. E o que ele diz é que em nenhuma dessas ocasiões lhe foi pedida a carteirinha de vacinação. A gente ouviu alguns especialistas em direito internacional que disseram que chefes de Estado têm uma imunidade quando viajam para outros países para evitar que eles sejam processados em solo estrangeiro no caso de violações da lei. Na última viagem aqui aos Estados Unidos, em dezembro de 2022, Bolsonaro ainda era presidente brasileiro, ele ainda era presidente do Brasil quando veio para cá. E fez o pedido, a gente tem informação, de que ele teria feito o pedido para alterar o visto, para mudar para o visto de visitante, já que ele não poderia mais ficar aqui nos Estados Unidos com o visto diplomático de chefe de Estado, mas ele voltou para o Brasil antes de receber essa confirmação e antes do visto de turista ser aprovado, antes do prazo do visto de turista, o prazo de permanência para ficar nos Estados Unidos com o visto diplomático acabar. Então essas são as informações que a gente tem no momento, são informações dos especialistas em direito internacional que analisam esse caso, tendo base a lei internacional que os Estados Unidos segue, e também agora informação do Departamento de Estado americano que se recusa a comentar o caso de Jair Bolsonaro especificamente, fala apenas das leis aqui, das regras em geral para entrada nos Estados Unidos com relação à Covid-19. Aliás, a exigência da carteirinha de vacinação que está prestes a acabar aqui nos Estados Unidos a partir do dia 11 de maio, não será mais necessário apresentar a carteirinha de vacinação contra a Covid-19 aqui, assim como várias outras medidas sanitárias que deixarão de existir por causa da nova etapa agora da pandemia de Covid-19, com os números de casos mais baixos, enfim, efeitos de várias medidas seguidas até aqui. Então a gente segue acompanhando, claro, esse caso que tem repercussão por aqui também, os veículos de imprensa por aqui também falando sobre isso. Elisa, de volta com você. Obrigada, Mariana. Muito importante a gente poder rememorar, essas idas de Bolsonaro aos Estados Unidos, Uribe, porque conseguiu entrar no país enquanto estava como presidente da República, e aquelas cenas de Bolsonaro fazendo lanches na calçada, porque não poderia entrar eventualmente em alguns lugares. Justamente, a gente tem aquelas imagens dele comendo na calçada, fez até ironia na época, dizendo que realmente não precisava comer comida sofisticada em restaurantes, mas causou mal-estar, por exemplo, na Assembleia Geral da ONU. Havia aquela indefinição se ele poderia entrar ou não para fazer o discurso inaugural, que é tradicional que o presidente brasileiro faça. No final foi autorizado. A entrada de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos foi possibilitada porque ele tem um passaporte especial como chefe de Estado. Então ele poderia ingressar nos Estados Unidos. A questão que está sendo discutida e investigada pela Polícia Federal é o depois, quando Jair Bolsonaro, em dezembro do ano passado, na verdade, viaja para os Estados Unidos. Última viagem dele com passaporte especial. A grande questão é que depois de deixar de ser presidente da República, ele não tem mais o passaporte especial. Então, quando Jair Bolsonaro viaja dentro dos Estados Unidos, ou quando Jair Bolsonaro pensa em viajar para a Europa, para alguns encontros que ele pensava quando estava nos Estados Unidos, eventualmente ele precisaria estar vacinado, a comprovação. E é isso que a Polícia Federal investiga, se foi impresso um certificado falso de vacinação de Jair Bolsonaro. A Polícia Federal achou um certificado falso na busca e apreensão na casa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que foi quem começou o esquema. Queria que a esposa viajasse para os Estados Unidos, conseguiu que tivesse este certificado falso, conseguiu para suas 2 filhas lá no Rio de Janeiro. E aí foi também no Rio de Janeiro que você teve aquele registro na carteira de vacinação de Jair Bolsonaro, inicialmente no dia 22 de dezembro e aí apagado no dia 27 de dezembro. Então agora a investigação da Polícia Federal vai apontar se foi Jair Bolsonaro quem pediu para que houvesse esse registro, conversou com Mauro Cid e se realmente houve a impressão ou não.